evoluiu, as cidades cresceram e a população duplicou. Há mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, mais de 2 vezes o que havia há 40 anos. E este marcador aqui não deixa mentir. Ele registra em tempo real o número de habitantes no mundo. Nascem 3 bebês por segundo, de acordo com a ONU. São 180 crianças que ganham a vida por minuto, sendo que dentro deste tempo, 102 morrem. Já no Brasil, a população é estimada em mais de 206 milhões. Em média, 320 bebês nascem por hora. Aproximadamente cerca de 5 nascimentos por minuto. Se 320 bebês nascem por dia no Brasil, são 7.680 por dia, dentro de 24 horas. Agora, imagine só o ano inteiro. É muito nascimento para um país só. E o estado de São Paulo é o mais populoso, com mais de 44 milhões. E entre os municípios, a capital também lidera, com 12 milhões de habitantes. Mas o IBGE estima que de 2015 para 2016, quase 25% dos municípios tiveram redução de população. Pessoas estão tendo menos filhos. Porém, a qualidade de vida melhorou e entre os pós e os contras, é inevitável não perceber que o mundo está cada vez mais aglomerado de gente. Está muito congestionado. Cada dia que passa tem mais gente, mais pessoas. Segundo a ONU, em 2100, a população mundial chegará a 11 bilhões. No Brasil, pode chegar a 238 milhões. Esse é um fenômeno muito claro depois da Segunda Guerra Mundial, chamado Baby Boom, né? A explosão da população, principalmente nos países asiáticos, né? No caso da China e da Índia. Hoje a China tem por volta de 1 bilhão e 300 milhões e a Índia 1 bilhão. Mas as previsões é que em 2020, 2030, a Índia, que tem um território bem menor, vai ultrapassar a China, onde, por incrível que pareça, a população está estabilizada com aquela política de governo de um filho só. Mas isso também gerou uma distorção. Lá tem mais meninos do que meninas, mais homens do que mulheres. Tanto que agora, durante esse ano, o governo chinês liberou os casais a terem um segundo filho. É uma regra muito rígida desde a década de 70. Mas o grande problema dessa explosão populacional, vamos assim dizer, é qual é a capacidade do planeta de sustentar essa população, de alimentar essa população. Num determinado momento, o planeta Terra vai chegar perto do seu limite, né? Que aliás já está próximo do limite. Qual é a população que o planeta consegue sustentar? Esse é o grande dilema que a humanidade enfrenta hoje. Ninguém tem esse número correto, mas a certeza é que estamos muito perto do limite. Em Mococa são quase 70 mil habitantes. Em 2015 foram 936 nascimentos registrados e em 2016 até agora 717. Aos poucos a população de Mococa também está crescendo. Mas os reflexos dos números globais podem afetar a população num todo. A expectativa de vida hoje é em torno de 75 anos de idade. E com tantas tecnologias e a medicina avançada, a preocupação é com o futuro das próximas gerações. Está crescendo muito no dia a dia, então acho que quanto mais cresce a população, mais desemprego, mais, né, não dá para conciliar tudo assim como era antigamente, né? Hoje em dia está tudo muito difícil. Então, quanto maior a população, pior a situação das pessoas, da saúde, de tudo, né? Na verdade, da década de 50, a partir da década de 50, a população brasileira teve um grande salto. Hoje, nós temos por volta, né, de 206, 207 milhões. O estado de São Paulo tem por volta de 45 milhões. Esses números, às vezes, podem impressionar porque a população do estado de São Paulo é maior que a população do Canadá e da Argentina, certo? Mas a partir do final da década de 80, tem início uma estabilização da natalidade. Os casais têm menos filhos. É muito comum você ver o casal de filho único. Então, essa estabilização, ela já se iniciou. Os grandes demógrafos acreditam que a partir de 2030, 40, a população brasileira vai atingir o seu ápice, o máximo, e a partir dali ela começa a decrescer até. Então,
E isso é muito importante porque uma população maior requer mais recursos naturais, né? O meio ambiente já está perto do seu limite e a questão social também, que é muito importante. Gerar emprego para esse grande número de população, dar uma saúde decente para esse grande número de população. Se a população continuar crescendo assim, será que o planeta dá conta de tanta gente? No mínimo, tem que ter um filho ou dois, porque na próxima geração, essas crianças vão sofrer muito mais. A quantidade de recursos. Hoje em São Paulo, se todos os automóveis saírem da garagem ao mesmo tempo, não tem como eles se movimentar. Fica tudo bloqueado. A gente já consegue perceber isso no trânsito de Mococa, né? Na hora do rush. São Paulo tem um rodízio. Exato. A hora do rush mocoquense, que é durante a manhã, o pessoal indo para o trabalho, e à tardezinha, você tem alguns pontos da cidade que você não consegue passar, né? O semáforo abre e fecha e você não consegue andar. Mas é um fenômeno do século XXI, esse. Nós já estamos sentindo isso. Por exemplo, o uso intensivo das terras para gerar alimentos está aumentando o processo de desertificação. Muitas terras antes férteis perderam a fertilidade pelo excesso de uso. A contaminação de rios, certo? A poluição do ar, tudo isso pelo excesso de população, excesso de consumo.